Estamos em fevereiro de 2024. A palavra fevereiro vem do latim februarius, derivado de febros, que significa purificar. No calendário atual, fevereiro tem 28 dias e de 4 em 4 anos tem 29. No calendário romano, fevereiro era o mês da purificação. Os rituais para esse fim aconteciam nas celebrações festivas de Lupercalia, por fertilidade e proteção contra os maus espíritos. Estamos no segundo mês do ano e no segundo número de nossa série de textos Pesar. Consequentemente, estamos lembrando do nosso compromisso de mensalmente escrever um texto para nossa reflexão sobre um tema previamente definido que será explorado durante todo o ano. Pois bem, no nosso primeiro número, apresentamos a concepção dessa nossa série de textos informais e quase coloquiais chamada Pesar, e também apresentamos o tema resistência, que foi definido para as nossas reflexões filosóficas no ano de 2024, além de já termos, nesse primeiro número, realizado uma pequena reflexão sobre esse nosso tema. Steven Pressfield, em sua obra Como Vencer os Seus Limites Internos, título em português, apresenta a resistência como uma força que atua em sentido contrário, sempre que tomamos uma atitude, sempre que assumimos uma postura ou firmamos um compromisso, principalmente aqueles que implicam em nossa melhoria interna. Isso implicaria dizer que se decidimos ou nos comprometemos a sermos melhores, nos depararíamos sempre com uma força contrária atuando para que nossa empreitada não dê em nada. Isso nos traz à cabeça aquele dito popular que afirma o seguinte: a descer, todos os santos ajudam. Mas o que tem a ver a reflexão filosófica de Pressfield e o dito popular? Bom, eu diria tudo a ver. A força da resistência é uma força natural e impessoal, ou seja, não depende de quem sejamos ou do que façamos. Ela de fato atuará em nós, sempre no sentido contrário de nossas proposições. E isso corrobora o dito popular, que significa que as situações favorecem o movimento em declive. Noutras palavras, que tudo colabora para a descida seja fácil. No entanto, não podemos ser levianos e afirmar que a resistência é uma força que só nos prejudica, logo é uma força ruim. Não estou aqui afirmando que Pressfield seja leviano. Pelo contrário, acredito que por sua envergadura moral, ele caracteriza a resistência como algo prejudicial, mas com certeza sabe que ela também pode ser benéfica. Afirmamos isso porque a resistência não é nem boa nem ruim. Não podemos atribuir a ela essas características. Por outro lado, a forma como materializamos a resistência, como já refletimos no nosso número anterior, é que pode ser qualificada como boa ou ruim. A resistência, assim como tudo na manifestação, é polarizada, ou seja, tem dois polos, duas extremidades e entre elas diversos níveis ou graus e um centro. Isso implica num movimento contínuo de uma extremidade à outra e num ritmo de compensação. Nesse sentido, não é a resistência em si mesma, mas a forma como a manifestamos que pode nos prejudicar ou nos beneficiar. Mas como assim? Como uma força que às vezes passa despercebida por nós pode nos prejudicar ou nos beneficiar? Vamos refletir sobre essas questões. A resistência, como já mencionamos, é uma força natural e impessoal. Além disso, ela pode se manifestar das mais diversas formas, inclusive disfarçada, assumindo características daquilo que mais acreditamos. Um exemplo do nosso dia a dia que facilmente nos identifica e pode exemplificar como a resistência atua e a forma como ela é por nós manifestada, está relacionada às nossas dietas. Nelas estão implicados os nossos 4 corpos, logo, teremos implicados no processo um desejo e um pensamento, planejamento, uma emoção, uma energia,
ação, e por último, o corpo etéreo físico, que será o órgão de impacto. É muito comum, no plano mental, tomarmos a decisão de fazer uma dieta, quando percebemos que estamos um pouquinho acima do peso ou fora dos padrões de beleza física, quer por uma decisão em prol de nossa saúde, que nos posiciona de formas mais conscientes, quer por uma debilidade, que é o cultivo da vaidade corporal física. Tão logo tomamos essa decisão, a mente concreta, a mente dos desejos, vem com uma etiqueta com a seguinte afirmação: dieta se começa na segunda-feira, e cola na decisão. Se começamos nosso planejamento no meio da semana, junto com o argumento da mente, virá a justificativa: a semana começa na segunda-feira, não dá para começar uma dieta no meio da semana. Como ela é astuciosa, ainda reforçará o argumento. Você quer fracassar começando no meio da semana? E pronto, já estamos convencidos de que é melhor esperar a segunda-feira para começarmos a bendita dieta. Não demora, virão também os argumentos travestidos de nossas crenças. Se somos intuitivos, a mente nos trará resistência em forma de intuição, que nos mandará adiar o início da tarefa para segunda-feira por causa da magia dos começos. Se somos sensitivos, a resistência virá como a sensação de que esse ou aquele dia não está com uma boa aura para se iniciar algo como uma dieta. Se acreditamos em santos, Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, anjos, guias ou orixás, então será a voz divina que nos alertará que, para termos sucesso nessa empreitada, devemos iniciar a tarefa na segunda-feira, jamais na terça ou na quarta-feira, e que, se porventura nos atrevermos a começar pela metade, seremos castigados com um rotundo fracasso. Dessa forma, somos vencidos pela resistência do corpo etéreo físico e do energético, que querem continuar em repouso e sem restrição alimentar, mantendo-se na eterna lei do menor esforço. Vale lembrar que, na maioria das vezes, não iremos oferecer nenhum tipo de boa resistência aos argumentos falaciosos da mente, que só quer justificar o menor esforço. Quando, enfim, chega a segunda-feira, simplesmente não iremos lembrar do nosso compromisso de cortar ou restringir os açúcares e as frituras de nossa alimentação. E se por acaso lembrarmos do compromisso firmado, a mente obviamente virá argumentar para nos manter na inércia e, com isso, preservar as energias acumuladas e acumular mais. Porém, se conseguirmos iniciar a tarefa, nos enganamos se pensamos que a mente irá aceitar de boas o início da tal dieta. Pelo contrário, é possível que já nas primeiras horas, memórias de comidas sejam a maior parte das coisas que passam pela nossa cabeça. E aí será impossível não salivar, não ficar tentado a dar um pulinho na cozinha e abrir a geladeira. Ao nos comprometermos com algo, como uma dieta, por exemplo, a vida e as forças do universo nos colocarão à prova. O objetivo não é de nos fazer sofrer, pelo contrário, é confirmar se estamos de fato comprometidos com a melhora do nosso corpo etéreo físico, que é uma espécie de órgão de impacto, ou seja, onde tudo que é gerado nos demais corpos virá sedimentar, impactar, manifestar no plano material. A cada dia que conseguirmos resistir às investidas da mente e das resistências que ela nos trará, a cada dia que nós persistirmos na dieta,
mais e maiores serão as provas que nos exigirão demonstrar o quão resistente podemos ser para alcançarmos determinados objetivos dentro de um reto caminho, ou seja, o caminho do equilíbrio. É muito provável que em algum momento cedamos à tentação de comer um bombom, um doce qualquer ou uma fritura, daquelas bem gordurosas. E seu odor irresistível que nos aguça o paladar e absolutamente está tudo certo. Como já dissemos, uma batalha perdida não implica na perda da guerra. Se recebermos aquele convite irrecusável para um aniversário e lá comermos 2 brigadeiros, lembre-se, foram só 2 brigadeiros. Está tudo bem, tudo certo. Isso não é motivo para comer o bolo inteiro. Foram só 2 brigadeiros. Isso não colocará a dieta a perder. Amanhã voltaremos a resistir aos açúcares e aos salgados apetitosos e, por certo, gordurosos. O importante é exercer a boa resistência e continuar perseguindo equilibradamente o objetivo do nosso compromisso firmado. Ufa, parece ser tão simples, né? Só que não. E isso é porque estamos falando só de uma dieta, algo que implica a mudança de alguns hábitos alimentares, exercícios, porque vamos combinar, de nada adianta fazer dieta e não se mexer, né? Vamos levantar e exercitar o corpo para ter resultado de fato. Como seria, então, se de repente nós percebêssemos, sem julgar, pois o juízo de valor sobre nós, no ato de sondar o nosso interior, não ajuda em nada, se percebêssemos que temos um certo descontrole emocional e quiséssemos conhecer os gatilhos que acionam esse descontrole, ou seja, a causa para então controlar e evitar os efeitos do descontrole. Seria fácil? Por certo que não. Se algo que envolve apenas iluminar com a consciência o nosso corpo etéreo físico e sobre o energético, que são os mais aparentes na tarefa de perder uns quilinhos, imagina como é iluminar o corpo emocional que não vemos, que não tocamos e que quase sempre negligenciamos? Bom, mas isso serão pontos para um outro conto, ou melhor dizendo, será um assunto para um próximo pesar. Neste, resta-nos apenas finalizar esclarecendo que a resistência possui graus e níveis numa escala. Cabe a nós conhecê-la e escolher onde queremos nos posicionar nela. Vale ressaltar que os extremos dessa escala, ainda que ao lado positivo, ambos são ruins e danosos. Se no extremo negativo enfrentamos as resistências que a mente nos impõe, muitas das vezes de forma dissimulada, no polo positivo, uma dieta cumprida à risca, impondo ao corpo um alto nível de restrições, pode levá-lo a definhar e a adoecer. Logo, é preciso ter cuidado com ambos os polos, principalmente os extremos dele. Lembrando o Kybalion, tudo tem 2 polos, e o movimento entre esses polos gera o ritmo, que é uma espécie de compensação natural. Devemos então buscar o centro da escala, onde a velocidade e a força do ritmo são menores. Se pudermos neutralizar o ritmo, escaparemos de sua zona de ação. Esse texto foi composto por Cal Benazzi. Esperamos você em nosso próximo pesar. Muito obrigado pela audiência.